Fala galera, boa noite, mais um culto de jovens e hoje nós vamos falar sobre experiências com Deus. Espero que você esteja empolgado e compartilhe esse momento no final conosco sobre as suas experiências. Eu vou ler no livro de João 6, a partir do verso 60. Que está escrito assim: muitos dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem pode ouvir? Compreendendo que seus discípulos se queixavam a respeito do que ouviram, Jesus disse: isso vos escandaliza? O que aconteceria então se vissem o Filho do Homem subir para onde primeiro ele estava? O Espírito que vivifica a carne para nada serve. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Alguns de vós podem não crer, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o trairia. Prosseguiu: e por isso que eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se o Pai não lhe for concedido. A partir de então, muitos de seus discípulos voltaram atrás e já não andavam com ele. Queridos, Jesus tinha acabado de falar que Ele era o pão da vida. E esse discurso, quando você começa a ouvir de Cristo, que a vida se encontra nele. Quem não conhece Jesus, quem não teve uma experiência com Deus, talvez não dê atenção. Só que o nosso papel é viver experiência com Deus e apresentar Jesus. E Jesus, ele está vivo, ele nos ouve e a nossa caminhada com ele é diária. Só quem não conhecia Jesus ali, os discípulos que estavam seguindo Jesus, ao ouvir esse sermão, eles deixaram Jesus, porque foi duro para eles. Então, quando você vive isso, você vai ver algumas pessoas que às vezes estão andando com você, elas podem deixar Cristo, porque elas não estão conhecendo Ele. Eu vou compartilhar uma experiência que eu tive logo no começo da minha jornada com Cristo, que foi assim: eu ouvi muito a respeito de experiências com Deus, e um dia eu acordei e eu falei: Deus, eu preciso de ter uma experiência com o Senhor. Essa experiência não é para eu sair divulgando, essa experiência é para que eu conheça esse Deus vivo que eu escuto e que eu prego. E eu não tinha lido João ainda, era no começo da minha caminhada, e apareceu uma passagem na minha cabeça, João 16:12, e eu imediatamente fui ler. Estava escrito assim: tenho muito a vos dizer, mas não podeis suportar agora. Isso foi o início da minha caminhada, e aquilo marcou. Essa foi a minha primeira experiência diretamente, quando Deus falando comigo através das Escrituras, sem ser o pastor ou um pregador, mas sim o próprio Deus falando comigo no meu quarto. E é para isso que eu quero convidar você. E o primeiro tópico é: tenha experiências com Deus, porque o nosso Deus, Ele é um Deus vivo, é um Deus presente na nossa vida. O segundo tópico: porque devemos compartilhar experiências. Querido, a importância, como você vai compartilhar a experiência com quem não crê em Jesus? Por isso que é importante você estar no meio da igreja, por isso que é importante você conhecer os irmãos. Nós sabemos que nós estamos vivendo um tempo de pandemia, um tempo que nós não conseguimos ficar presencial, mas nós conseguimos conversar, nós conseguimos ter células, nós conseguimos de várias formas ainda continuar compartilhando a nossa fé com os nossos irmãos. E Jesus, ele andava com os discípulos, ele ensinava os discípulos como eles deveriam fazer, e nós aprendemos com Jesus. E Jesus lavou os pés dos discípulos, e nós irmãos, devemos lavar os pés uns dos outros. Nós devemos conhecer os nossos irmãos. Você precisa ter momentos de compartilhar experiências com Deus com os seus irmãos, e você tem que desejar isso. Você tem que, nossa, eu preciso falar essa experiência que eu tive. As experiências não têm tamanho, porque para mim
uma experiência de apenas ouvir Deus falar um versículo, para mim é muito grande. Para outro talvez seja pequena, porque ele teve outras experiências maiores. Mas o importante é você compartilhar, é você viver experiências com Deus. Não perca tempo de estar no nosso meio e não viver o sobrenatural. Deus não te chamou para uma vida comum, Ele te chamou para uma vida de experiência. Foi assim que Jesus viveu e Deus nos adotou, nós somos filhos de Deus. Você que reconheceu Jesus como seu Senhor, você agora faz parte da família de Deus. Então, você tem um leque de experiências para ter com Deus. Não perca tempo, não perca tempo. Não perca tempo com festa. Cara, quando eu conheci Cristo, eu não vejo graça mais nas festas, porque Cristo é mais importante do que qualquer outra coisa. Eu lembro de uma vez que eu estava numa festa, eu não conhecia Cristo, e eu me perguntava a razão de viver, por que eu estava naquela festa. Naquela festa tinha garotas bonitas, tinha bebida, mas eu nunca fui simpatizante por bebida. Eu gosto de mulheres, sou casado, graças a Deus, mas eu escolhi uma mulher para viver a vida inteira com ela, porque Cristo me ensinou a amar uma mulher e conquistá-la. E eu convido você, jovem, em se preocupar, em ter experiências com Deus. Cara, esse é o maior charme que um homem tem, é o charme de viver com Cristo. As pessoas ficam preocupadas em arrumar relacionamentos, sendo que o melhor relacionamento é com Jesus. E esse relacionamento, queridos, atrai amigos, atrai pessoas que vão ser vínculos maravilhosos para a sua vida inteira, e vai atrair uma esposa para você, uma esposa que ama Jesus. Então, deixa as baladas, deixa isso daí, que perto de Cristo não tem graça. O terceiro tópico, os problemas de compartilhar as experiências. O problema é quando você quer a glória para você. A glória é de Deus. Você tem que analisar o seu coração. Eu não estou dizendo que você não tem que compartilhar a experiência, muito pelo contrário. Eu disse no segundo tópico que nós devemos compartilhar a experiência. O que você tem que avaliar é essa experiência está sendo para a glória de Deus. Se você quer a glória para você, você tem que ficar atento. Se você quer a glória para você, como eu disse, a glória tem que ser para Cristo. Você tem que estar atento. Isso é muito sério, que as pessoas, nós temos uma tendência a se diminuir. Comigo não foi diferente. Eu olhava e via os pregadores, e via os ministros, e via as pessoas tendo experiência com Deus, falando das suas experiências. E eu falava assim: Deus, eu acabei de chegar, eu não sirvo para nada. Só que você tem que entender que Jesus, em Mateus 25, ele fala da parábola de talentos. A sua preocupação, querido, é pegar o talento que Deus te deu e devolver para a glória dele. Na parábola, Jesus ele fala que para um discípulo ele deu 5 talentos, para outro ele deu 2 e para outro ele deu 1. O de 5 multiplicou para 10, o de 2 para 4 e o que tinha 1 talento ele enterrou. Então você tem que estar atento a isso, se você não está enterrando esse talento que Deus te deu. Próximo ponto é a respeito da inveja. Você tem que tomar cuidado, irmão, para você não cair nisso. Você não cair nos olhos que o inimigo ele vai tentar te enganar, querendo que você tenha inveja daquele irmão que está tendo grande experiência com Deus. Irmão, fique em paz, viva a sua vida e deixa o irmão viver a vida dele. Se preocupe em ter as suas experiências e glória a Deus por aquele irmão que está tendo grandes experiências. Vai chegar o seu momento de ter grandes experiências. Então não caia nessa mentira do diabo, que é tentar influenciar você a ter inveja. Quarto ponto, os efeitos de compartilhar a experiência. Vou ler Hebreus 12:1, que está escrito assim: portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunha,
deixamos todo o embaraço e pecado tão de perto nos rodeias e corramos com perseverança na carreira que está proposta. Irmão, deixa o pecado e segue Jesus. Viva as suas experiências. Eu vou compartilhar uma experiência que eu tive. Logo após que eu me converti, eu estava na empresa, fazendo um propósito com Deus. E eu estava evangelizando um rapaz que estava afastado. Eu entrei no banheiro. Entrei, me ajoelhei e comecei a orar. E em seguida entrou uma pessoa dentro do banheiro. E eu fiquei orando ali, normal. Só que essa pessoa não saiu do banheiro. Eu achei estranho. Só que eu saí, porque eu já tinha acabado a minha oração. E quando eu saí, esse rapaz, ele estava me esperando. E ele falou assim: eu sabia que era você, Adriano. Eu sabia que era você. Eu achei estranho. Dentro do banheiro, ele sabia que eu estava dentro do banheiro. Ele falou assim: quando eu entrei dentro do banheiro, eu senti uma presença de Deus aqui. E eu falei assim: eu vou confirmar, é o Adriano que está aqui dentro. Aquilo mexeu com ele, quer orar, quer ter momentos com Deus. Isso vai atrair as pessoas vão ver Cristo em você. Com esse mesmo irmão, eu estava vivendo um momento de dificuldade, questionando as minhas paternidades terrenas. Eu tive 2 pais, o adotivo, que eu adotei como pai, e o que me teve, naturalmente. Só que ambos falharam comigo, e eu tinha uma dor muito grande a respeito disso. E certa vez, esse rapaz, ele estava na empresa, trabalhando, e ele ouviu uma voz falando assim: olha o meu filho. E ele olhou para o corredor, e ele olhou e me viu, e Jesus confirmou naquele momento que eu era filho dele. E depois ele chegou em mim e falou: cara, Deus falou que você é filho dele. Na hora eu, nossa, que legal. Mas depois eu chorei, porque eu queria ter a experiência de ter um pai, e eu quero que você tenha as suas experiências. Eu vou compartilhar mais uma experiência para motivar você a compartilhar as suas experiências. Que foi, recentemente, na minha rua, tem 3 bares. Imagine como ela é no fim de semana, a movimentação de carro, as pessoas falando. Só que 2 bares são tios da minha esposa, então é natural que eu entre lá e compre um refrigerante, alguma coisa, de máscara, coisa rápida. Só que eu percebi que tinha uma pessoa lá dentro, que esse cara, ele estava me olhando, ele perguntava da minha filha, ele perguntou da igreja. Quando ele perguntou da igreja, eu falei: meu, esse cara quer Jesus. Ele quer Jesus. Os 2 últimos contatos que eu tive com ele, ele perguntou algo a respeito de Deus. E eu fiquei ali com 3 caras que estavam bebendo em frente ao bar, afastado, né? Porque nós estamos em quarentena. Eu não aconselho você fazer isso, mas eu não teve como não fazer. E eu discuti a respeito de Deus com esses caras. Um deles não acreditava no mundo espiritual. Eu propus um desafio para eles, mas eles ficaram com medo. Eles se recuaram. Mas eu falei a respeito da necessidade de ter experiências, de conhecer de fato Deus, não de religião, mas de conhecer Jesus de perto. E passou alguns dias depois dessa conversa, um deles me abordou e falou que sentiu uma angústia tão grande, que nada no mundo preencheria aquela angústia. Isso no meio do bar. E eu falei a respeito de Deus mais uma vez. E esse cara, ele não vê a hora da igreja voltar a funcionar, para ele estar aqui ouvindo a respeito de Deus. O que eu quero dizer, experiências com Deus é algo natural, tem que ser algo natural, isso tem que acontecer. Você não pode se conformar em ter uma vida como muitos cristãos que não vivem o sobrenatural de Deus. Viva, compartilhe, adore ao Senhor enquanto se pode, busque enquanto se pode achar, meu irmão. Aproveite, nós estamos aqui na terra e nós temos o privilégio de estarmos sendo preparados para a volta de Cristo e morar a eternidade com Ele. Como a minha filha fala,
eu não vejo a hora de morar no céu. É assim que ela vive. Mas eu falo para ela, enquanto você não vai para o céu, filha, você precisa de ter experiências com Deus na terra. Meu irmão, glória a Deus. Entra no link abaixo, compartilha as suas experiências e veja também as experiências dos nossos irmãos e deixa esse fogo incendiar a sua vida. Amém?